Muito bem, que massa. As crianças agora podem ir para o seu culto, na verdade, a sua palavra, né? Que elas já participaram da metade do culto conosco aqui. Todas as crianças podem ir lá, então. Que massa! Eu não tinha visto antes a apresentação das crianças e dos juniores e veio completamente ao encontro da mensagem de hoje. Porque hoje nós estamos seguindo na sequência de Advento, falando sobre a voz, o altar e a coroa. Hoje é o terceiro domingo de Advento, então nós já falamos sobre a voz, que é Jesus como profeta, nós já falamos sobre o altar de Jesus como sacerdote, e hoje vamos falar sobre a coroa de Jesus como rei. Obrigado, Jean. E justamente nos foi encenada aqui a atuação de Jesus como rei que venceu e derrotou completamente o nosso maior inimigo, que é a morte. E, cara, eu tô muito chorão, eu tô muito sensível na presença de Deus. Cara, eu comecei a chorar ali na hora que eu vi o Davi jogando aquele pano preto, porque, cara, fez todo sentido para mim. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Jesus que eu vou pregar hoje aqui para vocês. É o Rei dos Reis que venceu a morte e jogou ela no fundo do abismo, para ela não ter domínio sobre mais ninguém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Juízes nessa noite. Nós vamos ver uma breve história de alguém chamado Gideão. Eu não vou pregar uma exposição da história de Gideão, mas eu vou usar Gideão como exemplo de alguém que atuou como líder, como rei. Deixa eu começar com uma parte de história. Como nós já oramos, tá tudo em ordem? Bom, o tema de hoje é esse, tá? Quero chegar ao fim da mensagem, quero que você chegue comigo ao fim da mensagem com a convicção de que todos nós precisamos nos render à coroa. Nós precisamos nos render à coroa. Você conhece essa pintura? Já viu, lembra alguma coisa sobre ela? Ela está na melhor resolução possível. Esse é um painel enorme, muito grande. É a pintura da coroação de Napoleão Bonaparte da França. Em 1804 foi que isso aconteceu. Fiz um corte, olha aí. Esse é Napoleão, com a coroa na mão. E aqui estão todas as autoridades da Igreja Católica, da Igreja da época. Por que essa é uma pintura emblemática? Por que essa é uma cena emblemática? Porque normalmente, quando um rei ou um imperador era coroado, ele recebia a coroa das mãos daquele cara ali, que era o bispo do local, ou então do próprio Papa, que era a autoridade maior, representava Deus na terra, né? Representa Deus na terra aos olhos dos católicos. Normalmente o imperador recebia essa coroa. O que Napoleão fez? Ele foi lá e tomou a coroa da mão da autoridade da igreja e ele mesmo se coroou, dizendo: eu sou a autoridade aqui. Eu sou maior do que a igreja. Eu sou o imperador. Então isso foi algo assim, uau, foi chocante. Ninguém nunca tinha feito isso, né, antes. E aí vocês podem até ver ali a cara de estranheza de alguns desses figurões, né? Depois, os anos passaram, teve todas as guerras napoleônicas, e aí nós vemos essa cena. Esse aqui é Napoleão em 1815, quando ele foi colocado na ilha de Santa Helena para ficar lá até morrer.
Por quê? Ele tinha sido derrotado pelo rei britânico. Apareceu outro, maior do que ele, mais poderoso que ele, uma outra coroa com maior autoridade, e disse: baixa tua bola, tu vai para lá agora e chega de incomodar, chega de guerra, porque Napoleão fez um estardalhaço na Europa inteira. Ele teve que se render a uma outra coroa maior que ele. Ele teve que se entregar, ele teve que entregar o seu poder. Que diferença daquele Napoleão para esse Napoleão? Hoje, nós vamos falar de Jesus como rei, aquele que tem a coroa. Então, tudo que eu vou falar aqui gira em torno disso, acompanha comigo, tá? O meu propósito, então, é levar você a entender que você precisa se submeter só a Jesus como o seu rei. Você precisa se submeter só a Jesus como seu rei. Antes de mais nada, onde é que a gente parou semana passada? Coisou meu slide ali, ó. Nós paramos no que eu falava de uma das três posições, um dos três ofícios de Jesus. Deixa eu tentar resumir. Acompanhe isso comigo porque é importante. Deus é um Deus santo, santo, santo. E nós, seres humanos, somos pecadores. O pecado não pode conviver com um Deus santo, santo, santo. Deus não suporta, ele afasta o pecado da sua presença. E aí, como é que a gente fica? Nós sendo pecadores, toda a humanidade sendo pecadora, é isso? Não. Deus, ele estabeleceu, ele supriu o ser humano com tudo que ele precisava para reconectar a si mesmo, para Deus reconectar o ser humano com ele. Então, o ser humano tinha sido criado para ser um adorador de Deus, se tornou um idólatra, buscou a satisfação própria. O ser humano foi criado para ser um proclamador da palavra, das bênçãos, da realidade de Deus, se tornou um acusador do irmão. Lembra lá de Adão e Eva, né? Adão, por que tu comeu a fruta proibida? Ah, foi a mulher. Ô mulher, por que tu deu a fruta aí? Ah, foi a cobra. O ser humano foi criado para ser um governante sob a autoridade de Deus. E aí o que aconteceu na queda? Tudo ficou difícil. A natureza não ia mais se sujeitar facilmente ao homem. Tudo foi complicado, tudo foi piorado por causa do pecado. E aí nós vemos esse Deus santo, 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 se revelando também como um Deus que se comunica com o seu povo através do profeta. Um Deus que quer se comunicar. Então Deus quer falar com você. Amém? Ele quer falar. Ele não quer ficar longe de você. Ele não quer você longe dele. Nós vemos um Deus santo que precisa se afastar do pecado, mas ao mesmo tempo quer comunhão com o pecador, que somos eu e você. E aí ele faz isso através do sacerdote. O sacerdote apresenta as pessoas a Deus. Esse sacerdote, esse profeta é Jesus. E da mesma forma, Deus, ele governa, ele é rei, ele liberta, ele salva e ele lidera o seu povo em vitória. Quem aí quer ter vitória sobre os problemas da vida? Quem quer ter vitória sobre o pecado, sobre a morte? Estou te dando a notícia aqui. Deus é o rei que pode, que quer liderar a sua vida em vitória. E não há vitória em nenhum outro. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus como rei, vitorioso, libertador, líder, que comanda a nós, o seu povo, em vitória. Em toda a Bíblia, até o Novo Testamento, existem promessas da vinda de um rei. Então, eu vou ler para vocês, você pode ler comigo, alguns textos que mostram essas promessas. Olha esse aí, em Números 24, 17. Lá no início da Bíblia, no 5º livro da Bíblia, aliás, no 4º livro, diz assim:
Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Isso aqui foi falado por Balaão. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Na hora do vamos ver, Deus segurou ele e fez ele abençoar o povo de Deus. Porque Deus é Deus, né? E aí Balaão falou, eu estou vendo, é de longe, eu não entendo, mas vai ter uma estrela, isso é símbolo de rei, símbolo de realeza. Vai ter um cetro nesse povo que vai dominar, que vai esmagar os inimigos. Estava falando de Jesus, lá no passado. Salmo 45, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então as pessoas, os judeus, eles iam lendo e ouvindo esses textos, vez após vez e lembrando, tá vindo o rei. Olha, glória a Deus, um dia vai aparecer esse rei. Um dia ele vai ser manifesto. Lembra de Isaías 9? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E aí, se coloca no lugar daquelas pessoas. Milhares de anos, você não vive milhares de anos, mas os seus antepassados vivem. E aí os seus bisavós falaram para os seus avós, que falaram para os seus pais, que falaram para você, e você fala para os seus filhos que virá um rei. Deus prometeu, e virá um rei. E virá um rei que será justo, e virá um rei que reinará para sempre, eternamente. E aí havia essa expectativa. E aí Israel esperava esse rei. Agora nós vamos ler um trecho da história de Gideão. Eu quero que você leia comigo. Tendo em mente essa expectativa, o rei um dia vem, precisamos, queremos esse rei. Juízes 6, de 1 a 16, diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vai criando a ideia na mente aqui comigo. Pensa nós aqui na nossa região, termos um inimigo que pode nos atacar, e aí você trabalhou o ano todo, juntou dinheiro, recebeu o 10º agora, fez o rancho, colocou tudo lá na despensa, né? Opa, estou preparado. E aí vem um exército inimigo, queima sua casa, rouba tudo que você tem, tudo que você trabalhou, rouba seu carro, que não podem roubar, eles botam fogo e vão embora. E você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Vamos reconstruir. E aí vai de novo. Mais uma vez, vamos trabalhar. Você reconstrói, você compra de novo. E aí ano que vem, na mesma época, eles vêm de novo. E roubam tudo. E não tem um exército, não tem uma organização, o que eu vou fazer? A ponto da terra, do povo todo empobrecer. Pensa no horror da situação. E aí o povo clamou a Deus. E aí o povo de Israel clamou ao Senhor. Está comigo ainda?
Juízes, capítulo 6, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então Deus simplesmente disse: eu falei para vocês que eu ia libertar, eu libertei, eu coloquei vocês na terra onde vocês estão, uma terra que rende, que dá o fruto, e disse: não se desviem. E vocês se desviaram. E vocês adoraram outros deuses, e vocês se esqueceram do Deus verdadeiro. Deus falando aí a Israel. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Até aqui, essa passagem da palavra do Senhor. Imagina, Gideão dentro de um buraco. Esse era um tanque de prensar uvas. Eles cavavam um buraco na pedra, pisavam as uvas do lado de fora com uma canaleta e o suco escorria dentro daquele tanque para fazer o vinho. O que Gideão fez? Colheu o trigo, era tudo à mão, foi lá, se escondeu dentro do buraco para não ser visto de longe, e ali ele estava descascando, debulhando aquele trigo para usar como comida. Escondido, amedrontado, não tinha o que fazer. Se os inimigos vissem, opa, tem colheita lá. Atacavam, roubavam, matavam, levavam tudo embora. Para você entender aonde, como que isso aqui está acontecendo, acompanhe a historinha comigo. O povo de Israel era escravo no Egito, ali. Deus libertou o povo com Moisés, levou eles pelo deserto até o Monte Sinai, deu a lei lá, os 10 mandamentos e tudo mais, e eles seguiram no deserto, caminharam, deram volta até aquela geração morrer, e aí chegaram do lado de cá, do Rio Jordão, e atravessaram para Canaã, que é a terra prometida, que é onde é Israel hoje. E ali eles estavam vivendo. E já fazia alguns anos que o povo estava vivendo ali. E aí eles ficaram lá, e até um pouco de tempo eles lembravam, nossa, o Deus dos 10 mandamentos, o Deus das 10 pragas do Egito. Mas daí daqui a pouco eles começaram a espichar o olho para o Deus da terra, para a estátua aquela, nossa, que parece tão poderoso, parece algo, enfim, atraente, e aí começaram a adorar os deuses falsos. E aí Deus permitiu, como ele tinha prometido, que os inimigos atacassem. O povo clama, e Gideão, então, é chamado por Deus para libertar o povo. Aí pensa comigo. Gideão diz: eu sou o mais fraco da família menor da minha tribo. Eu não sou ninguém.
E o anjo não corrige ele. Então eu acredito que ele realmente não era um líder, não era alguém, né, valente. Ele estava lá escondido, tentando sobreviver. Mas Deus chama ele para desempenhar a função de libertador do povo. Eu quero que você entenda isso. Por que eu estou falando de Gideão? Deus chamou ele para desempenhar uma função. A função de libertador, a função de líder do povo. E aí, olha como é que era Gideão. Alguém comum, alguém falho, alguém humano, que nem eu e você. Alguém com medo, alguém inseguro. Como nós, como qualquer um de nós. Mas ele foi chamado a cumprir uma função em nome de Deus. Isso é, com a autoridade de Deus. Olha o que Deus diz para ele, no versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Então eu já quero dizer uma coisa aqui para você. Não é nem a aplicação que eu tinha pensado, mas tudo o que você precisa é ter a certeza da presença de Deus na tua vida. Se Deus puder dizer para você, eu estarei com você, não precisa de mais nada para fazer seja lá o que for. Vou dar um spoiler, depois você lê em casa. Gideão derrotou o exército midianita com 300 homens. Tinha 10 mil israelitas lá, 10 mil homens de batalha. Deus disse, não, é muito, porque daí vocês vão se achar que foram vocês que derrotaram. Aí Deus fez umas situações lá para separar quem era preparado ou não, sobrou 300. Daí você pensa, nossa, 300 é muito, mas 300 contra 20, 30 mil não é nada. É um grupinho. E aí Deus usa esses 300 liderados por Gideão para derrotar o exército midianita, para libertar o povo. E aí eles reconhecem. Eles não têm como não reconhecer, ok, foi Deus. Ok, não foi a nossa força, não foi o nosso braço, foi Deus. E aí Gideão cumpriu sua tarefa, ele obedeceu, ele foi, ok. Mas ele fez isso de forma imperfeita. Por quê? Ele libertou o povo, mas logo depois Gideão morreu e outros povos dominaram Israel de novo. Outros inimigos se levantaram. Então, Gideão não resolveu o problema de fato. Ele resolveu aquela situação. E aí a promessa do rei ficava em aberto. E aí eu quero que você perceba isso. Gideão era falho, ele era imperfeito, do mesmo jeito que todos os juízes, que todos os reis de Israel. Tem várias e várias histórias de reis poderosos, de Davi, de Salomão, de Ezequias, de reis grandes, que fizeram batalhas, que lideraram em nome de Deus, e eles morreram e o inimigo voltou a dominar. Porque eles não eram o rei prometido. E aí sempre fica essa pergunta no coração do povo. Ok, temos um rei poderoso, mas não é aquele rei. Cadê aquele rei? Aquele rei que nós lemos antes. Cadê ele? Ainda não veio. Ainda não veio. Eu quero que você tenha claro, aquele rei é Jesus, tá? Aquele rei esperado, prometido, ele teve todas as promessas cumpridas em Jesus. Por isso que nós temos esse texto que diz, nasceu o Senhor, Cristo o Senhor, ele é rei, é ele o rei. Vou explicar agora um pouco mais. Esse cara aqui disse que é ele, Ricardo Coração de Leão. Ó, Ricardo, nome de rei, né? Mas, Ricardo Coração de Leão. Eu acho que tu ficava bem com um capacetinho desse ali, ó. Um dia tu tinha que tirar uma foto assim. O Ricardo Coração de Leão, ele era um rei britânico, inglês. Ele faz parte da história do Robin Hood. Você já ouviu falar? Robin Hood, aquele do arco e flecha lá e tudo mais. A história do Robin Hood se passa na Inglaterra, quando o Ricardo Coração de Leão, que era Coração de Leão porque ele era justo, ele era um rei muito bom, e valoroso, e bravo, corajoso. Ele foi numa cruzada. Então ele foi lá para a Terra Santa, lá para Jerusalém, combater os muçulmanos e tal, aquelas loucuras da época. E ele deixou a Inglaterra abandonada, né, sob domínio aí de outros
outro príncipe, tá? Não lembro quem era, mas era um cara mau. Era um cara ruim, que começou a roubar da população, que começou a abusar. E aí surge Robin Hood, que era um bandido que roubava dos ricos para devolver para os pobres. Então é aí que se passa essa história. O rei Ricardo, Coração de Leão, ele era um rei muito amado pelo povo, mas que ficou muitos anos fora, muitos anos longe. E aí as pessoas, na história do Robin Hood se conta isso, as pessoas começaram a questionar. Tá, mas será que ele ainda está vivo? Eu acho que ele nem vem mais. Eu acho que ele não volta. Será que nós ainda temos rei mesmo? E os boatos começaram a correr que ele tinha morrido e tudo mais. Daí no fim da história ele chega, né, liberta o seu país e tudo mais. E talvez, para você, eu deveria perguntar, será que Jesus é rei mesmo? Claro que é rei, em nome de Jesus, aqui você responde, né? Porque eu estou dizendo que ele é rei. Mas pensa comigo, quando a gente olha para fora, olha para o noticiário, olha para o mundo, parece que tem um rei justo governando? Não estou falando do presidente agora, eu estou falando, será que Jesus está no controle mesmo? Existe tanta maldade, existe tanto problema, tanta injustiça. Será que Jesus está no governo mesmo? As forças das trevas avançando, a maldade dominando, será que Jesus é rei mesmo? Será que ele é rei sobre tudo? Ou será que ele só é rei sobre uma partezinha? Sobre nós, a igreja, né? E o mundo jaz no maligno, e Jesus não tem domínio lá. Enfim, se ele é rei sobre tudo, por que tem tanta gente que não obedece? Por que tem tanta maldade no mundo? Deixa eu tentar explicar 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus não é um rei da forma que a gente pensa num rei. Não é rei em termos humanos. E eu só vou ler esses textos aí para você. João 6,15 diz, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 18, disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então Jesus falou, não, eu não sou esse tipo de rei que vai governar da forma que vocês estão achando. O meu reino não é desse mundo. No entanto, Jesus já é rei. Tá, peraí. Me explica. Vou explicar. Jesus já é rei porque a Bíblia declara. Mateus 2:2. Eu li no início. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Viemos adorá-lo. Pô, mas ele nasceu? Nasceu. É rei? É rei. Lembra quando eu preguei Lucas 19? Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, e o pessoal aplaudindo, gritando, saudando, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus aceitou aquilo, ele não corrigiu ninguém, ele, né, assumiu que era rei. Efésios 1, 20 e 22 diz, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo, muito acima de todo governo e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus já é rei. Ele já reina, ele já domina. Mas ainda não é reconhecido por todos. E esse é o terceiro ponto, para fazer sentido. Jesus já é rei, ele já tem poder sobre aqueles que se sujeitam a ele. Mas aqueles que não reconhecem a ele como rei, esses sim jazem no maligno. Esses sim são dominados pelas trevas, pelo diabo. Então já fica uma lição aqui para você, vai pensando sobre isso. Se você não pode declarar que Jesus é o seu rei, você está
sob domínio do diabo. Não tem meio termo. Não tem, eu acho que sim. Ou você tem certeza e é salvo e é servo desse rei, ou não. E é servo do diabo e das trevas. E aí diz em 2 Tessalonicenses, todos vão reconhecer quando Jesus foi revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Presta atenção, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Isaías, Apocalipse também fala daquele que vem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas a verdade é que Jesus será revelado a todo olho. Ele já reina sobre a igreja. Ele já reina sobre aqueles que se sujeitam, que dizem, ok, Senhor Jesus, eu vou te obedecer. Eu decido, eu quero, vou me sujeitar. Mas aqueles que não fazem nada, esses já estão como inimigos, já estão sob domínio do mal. Tenha isso claro para você. Última parte da mensagem. Vamos aplicar isso aí para a nossa vida? Vamos aplicar isso aí para a nossa vida? O que eu faço com isso tudo? Primeiro, estou dizendo aqui para você, Gideão não é o seu rei. Gideão não é o seu rei. Vamos ler junto Juízes 8? Esse texto ali, ó, Juízes 8, 22. Você está acompanhando o que eu falei até aqui? Amém, 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 amém. Então, estamos juntos? Tá ligado? Aí, vamos lá. Pensa comigo. Gideão, aquele cara lá, estava dentro do buraco lá, malhando trigo, né? Debulhando trigo. Vem o anjo, chama, diz, vai lá, lidera. Ele aceita, ele vai, lidera o povo, eles vencem a batalha. Aí o que o povo faz? Foi Gideão. Gideão é o cara. Foi ele que liderou. Olha só, Juízes 8, 22. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Amém. Nessa afirmação aqui dá para dizer amém. Dá para dizer amém. Na próxima não dá. Já vamos chegar lá. Mas Gideão tinha isso claro, pelo menos nesse momento. Deus é que queria ser o rei do povo de Israel. Deus quer ser o seu rei. Então Gideão não é o seu rei. Eu botei a lacuna ali, ó, para você preencher. Com o nome de qualquer coisa que possa estar tomando todo o seu tempo, maior parte do seu tempo. Isso não é o seu rei. Vamos falar de coisas óbvias, né? O celular não é o seu rei. A Netflix, a TV não são os seus reis. O seu tempo de descanso, de lazer, não é o seu rei. O seu trabalho não é o seu rei. Vamos falar de coisa mais complicada? A sua família não reina sobre você. O seu casamento não reina sobre você. Os seus filhos não reinam sobre você. Nada disso é mais importante do que o domínio de Deus sobre a tua vida. E talvez você precise reavaliar a forma que você está lidando com a sua vida. Porque talvez você diga, sim, Deus é o meu rei, é o meu Senhor. Sim, Senhor. Mas na prática, você está colocando outras coisas no lugar de domínio da tua vida. Que rei é esse com o qual você não conversa, você não busca, você não ora, você não quer ouvir, entender a vontade dele para você? Sim, Senhor, eu vou fazer tua vontade, mas deixa que eu que sei. Você precisa submeter todas as suas áreas, as áreas da sua vida, ao domínio do rei.
Pensa aí, o que não é o seu rei? A forma mais prática que eu quero dizer aqui, mortifique a sua carne, as suas vontades, as suas dependências. Eu e a Lê temos sido desafiados por Deus a fazer isso. Sabe aquele viciozinho, né? De, na hora do descanso ir lá e assistir a sériezinha. Isso toma a nossa mente, o nosso tempo. Não estou dizendo que é pecado, não assistam, joga fora, não. Mas não deixa isso dominar. E aí Deus tem dito assim, abre mão, quero ver. E nós estamos lutando. E dá para fazer. Dá para fazer jejum. Porque o teu corpo diz, você não pode ficar sem me alimentar. Mas Deus diz, confia em mim. Abre mão de uma refeição, de 2, de um dia de comida, e busca a minha presença e vê se tu não aguenta. Vê se tu não dá conta de fazer tudo o que tu precisa. Mortifica a tua carne. Mortifica as tuas vontades, os teus vícios. Se é vício, já tem que acabar em nome de Jesus. Mas se é uma dependência, se é aquela coisa, eu não fico sem o meu mate, eu não fico sem café, eu não fico sem chocolate. Abre teu olho, isso está sendo um rei, um Gideão na tua vida. Coisa pouca, mas é. Segunda aplicação, são 3, tá? Óbvio que você não é o seu rei. Você mesmo não é o seu rei. Se a história de Gideão tivesse acabado no versículo 23, amém. Uau! Ele começou meio capenga, mas terminou bem. Mas não terminou lá. Lê comigo o versículo 31. Juízes 8, 31. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Então, uma das mulheres de Gideão ali, teve um filho dele e ele deu o nome de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Olha a ironia. Abimeleque significa meu pai é rei. Daí imagina eu botar o nome no meu filho de meu pai é rei. O que eu estou dizendo? Eu sou o cara. Eu é que mando. Então, no fim das contas, não fica claro que Gideão assumiu o papel de rei, a Bíblia não diz isso. Mas daí Abimeleque assume. Mata seus irmãos e tudo mais e assume o poder. Por quê? Porque Gideão não lidou da forma certa. Gideão instigou nele aquele sentimento assim, olha quem teu pai foi. Olha como eu libertei o povo. Você vai ser rei no meu lugar se eu não fui. Então eu preciso dizer para você, trazendo essa verdade para nós hoje, você não é o seu rei. Você mesmo. Você tem uma tendência, nós temos uma tendência de sermos independentes. Nós temos essa tendência. Eu consigo por conta, eu consigo sozinho, deixa que eu seguro o tirão. Laço, domo e tranço ferro, que nem diz os gaúchos, né? Não é só a vontade de não se submeter, mas é a vontade de estar no controle. Lembra de Adão e Eva lá de Gênesis? Lembra? Da fruta lá, da história da queda no pecado? A gente não vê Adão e Eva simplesmente não obedecendo a Deus. Deus disse, não come. Aí eles foram lá e comeram. Mas eles comeram por quê? Porque eles queriam ser iguais a Deus. Eles queriam estar no lugar de Deus, ser deuses. Eles queriam mandar, além de ser independentes, de não ser submissos, eles queriam mandar. Qual que foi o resultado disso? Morte espiritual. Hoje em dia, a gente está num período que a gente é regido, a gente está submisso à nossa própria vontade. Deixa eu te perguntar, lá no teu feed do Instagram ou no Face, aparecem mais coisas que você não gosta ou mais coisas que você gosta? Mais coisas que te agradam, né? Tu vai curtindo
E aí o Insta vai te mandando mais coisas que você gosta. E isso chega ao ponto de não aparecer nada que te desagrade. Uau, é tudo muito bom. É tudo muito bom. Olha essa notícia, ela concorda com o que eu acredito. Olha isso aqui, olha essa verdade. É só coisas que eu concordo, que eu aceito. Os sociólogos estudam isso e eles dizem que isso é o domínio, a regência da nossa própria vontade. Então eu só ouço coisas que me agradam, eu só ouço coisa que é gostosinha, que me deixa felizinho. Sabe o que é isso, gente? É escravidão a você mesmo. Eu estou aplicando aqui lá o Instagram, lá a rede social, mas isso acaba sendo verdade também no restante da vida. Porque aí você começa a não ler a palavra, a não gostar tanto da palavra, da pregação, quando ela te incomoda, ela te cutuca e te confronta. Você não ouve palavra, você não lê mais a Bíblia, não faz devocional, porque, também, né? Toda vez é isso aí, só vejo erro. É isso aí. Mas ao mesmo tempo que você vê erro, você vê o Deus que restaura. Você vê o Deus que transforma. Deixa eu trazer isso aqui bem para perto de você. Restabelece a prioridade na tua vida. Está comigo? Restabelece a prioridade na tua vida. Busca a vontade do Senhor. Vai ler a Bíblia, meu querido. Minha querida. Dedica esse tempo ao Senhor. Larga o entretenimento. Larga o domínio de você sobre você mesmo, que isso não é liberdade alguma. E busca a vontade de Deus para ti. Por fim, a parte mais importante de todas, para a gente encerrar. Quem é o único que pode ser o seu rei? É Jesus Cristo. Jesus é o único que pode ser o seu rei. É o único que deve ser o seu rei. 1 Coríntios 15 fala: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pega isso aqui, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus já é rei. Ele já é vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal, sobre tudo de maligno que existe. Ele já venceu. Então é a Ele que você precisa estar submisso. A pergunta que eu faço é: até quando você vai ficar vivendo dominado por si mesmo e achando que está na melhor da liberdade? Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa entregar a tua vida a Ele. Reavaliar as tuas prioridades, reavaliar a tua vida e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, o meu rei de fato. Me mostra no que eu não estou te honrando. Eu nunca fiz isso, mas Senhor, eu quero ser perdoado. Você precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Todos nós precisamos ter consciência disso. Jesus é rei, vitorioso sobre a morte, sobre o pecado. Tá, e daí? E daí que Ele pode dar vida. Ele pode libertar você. Eu tenho ouvido uma música nessa semana, que fala: Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda dor, sobre toda alma em depressão, sobre toda angústia, sobre toda luta, sobre todo pecado. É isso que você pode fazer. Declare o nome de Jesus. Jesus, o Senhor é rei na minha vida. O Senhor é rei sobre esse problema que eu estou enfrentando. Porque Ele já venceu e Ele compartilha dessa vitória com você. Então eu não quero que você saia daqui sem ter muito, muito claro isso. Você precisa declarar Jesus como rei da sua vida. Não deixa para depois, não deixa para amanhã isso. Faça isso nessa noite. Se arrependa do seu pecado, confesse isso ao Senhor e receba da vida que Ele dá. Meus queridos, Jesus nasceu. Esse é o anúncio do Natal. Ele nasceu para ser o rei, para libertar, para salvar,
para dar um ânimo, para dar uma vida nova, para tirar a gente da nossa escravidão. E eu não quero que você continue escravo de nada. Baixa tua cabeça. Nesse tempo eu quero conduzir você em oração. Eu quero que você fale com o Senhor. Senhor, eu entendi que eu tenho tomado o controle de algumas áreas da minha vida. Senhor, eu entendi que eu preciso confessar isso a Ti. Eu entendi, Senhor, que eu não sou submisso a Ti como meu Rei. Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Rei. Alguém aqui está fazendo essa declaração nesse momento? Levanta a sua mão. Eu quero orar bem específico por você. Amém. Amém. Vamos orar juntos. Senhor, nós declaramos que o Senhor é Rei. O Senhor é Rei sobre a nossa vida. O Senhor é Rei sobre a minha vida, Senhor. Eu quero pedir pelo Teu perdão, Senhor Jesus, porque nós somos rebeldes, nós somos independentes na nossa cabeça, nós queremos andar sozinhos, enquanto o Senhor quer que nós estejamos perto de Ti, perto dos irmãos. Senhor, nos perdoa. Perdoa pelos nossos vícios e dependências, Senhor. Senhor Jesus, toma o controle de novo da nossa vida. Toma o controle da nossa família, Senhor. Reestabelece o Teu reino no nosso tempo, no tempo que eu tenho para usar durante as 24 horas do dia. Seja o Rei sobre tudo que eu assisto, sobre tudo que eu converso, sobre tudo que eu penso e busco e me alegro e me agrado. Senhor, seja o meu Rei. Mas não apenas para dominar, Senhor Jesus. É por isso que eu me alegro e eu quero compartilhar isso com a igreja, Senhor. Mas sim porque Tu compartilha a vida, Tu compartilha a liberdade conosco. E eu quero que cada um que está me ouvindo seja livre. Então, Senhor, liberta de todo pecado, liberta dos vícios, Senhor, liberta disso, Senhor Jesus. Usa esse Teu poder que é infinito para nos dar um novo momento na Tua presença, um novo momento de busca, um novo momento, Senhor, de estar diante de Ti, ajoelhado, reconhecendo o Senhor é Rei, e o Senhor é justo, e o Senhor é bendito. Restaura as nossas vidas. Em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor Jesus, Rei poderoso, que eu oro. Amém e amém. Fica de pé. Vamos encerrar esse culto da melhor maneira possível. Eu quero declarar sobre você que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Rei, poderoso, libertador, e a comunhão do Espírito Santo, que tudo isso esteja sobre a tua vida, agora e no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você e vai sob o domínio do Rei Jesus.